Fala, fenômeno! Tudo bom, galera? Boa noite. Vamos lá, nosso segundo vídeo dessa quinta-feira. Infelizmente, o Leão Azul vai deixar a gente na mão no final de semana, mas segunda-feira a gente tem Leão aí, né? E vamos acompanhar essa partida entre Remo e Internacional. E vamos fazer a mesma modalidade. Vamos começar no intervalo, fazendo react. Espero que dê sorte, né? Porque jogo passado, o Remo e Atlético, o Remo saiu perdendo de 2-1 no primeiro tempo. A gente veio aqui para uma live do intervalo e ficou até o final, em quase 4 horas de live. A gente vai fazer a mesma coisa segunda-feira. Achei bem legal fazer um react ao vivo. Vocês assistem na televisão de vocês e ficam no celular com a gente, ou vice-versa. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, né? Lembrando que chegamos aos 30 mil, vamos aos 31, 32, passo a passo. Quem sabe até o final do ano aí a gente não consegue nossos 40 mil inscritos, né? Para levantar o nosso canal aqui e a nossa comunidade. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu já dei uma olhada, né? E vou passar para vocês a tabela, tá? Da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos 3 rodadas aí, Remo e Mirassol, né? Tivemos Remo e Vitória, tivemos aí também Remo e Atlético Mineiro, né? O Santos foi pela Copa do Brasil. Quem gosta de fazer apostas de bet, quem gosta de estar apostando aí um dinheirinho, acho que pega um papel e uma caneta, né? Se quiser seguir os meus conselhos aí, fique à vontade. O intuito do vídeo não é esse, mas a gente pode acabar ajudando, né? O palpite de vocês, porque eu vou desenhar aqui na teoria essa outra rodada para que, dependendo aí do empate numa vitória, né, a colocação que o Remo fica, como ele vai ficar no campeonato, perdendo também faz parte, né, infelizmente aí da nossa rotina na Série A, mas eu vejo que o Remo tem possibilidades boas de ganhar, ou pelo menos trazer um pontinho contra o Inter, né? Esses jogos o Remo normalmente surpreende, mas vamos colocar a tabela, vamos analisar jogo por jogo, tá? Inclusive, esse vídeo aqui eu devo fazer essa mesma proporção de estudar a tabela também em live, tá? Mas vou deixar aqui especificado para vocês em vídeo, tá? Bora colocar aqui. Nós temos aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras ali 48 pontos, Flamengo 42, né? O Palmeiras já deixou o Flamengo encostar, né? E olha que o Flamengo tem um jogo a menos, ganhando fica com 3 pontos, né? O Palmeiras que anda vacilando aí, mas problema dos dois lá, nosso campeonato não é esse. A gente baixando um pouquinho a tabela, o Remo está aqui embaixo, né? Com 19º lugar com 22 pontos, a Chapecoense já está rebaixada, né? Então, o Remo está um pontinho daí da zona de sair da zona de rebaixamento, né? Então a gente vai, logicamente, aqui analisar fato por fato, né, para a gente poder dar sequência aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos analisar a tabela aqui. Quem quiser, né, a questão que eu falei lá no início do vídeo, para jogo, essas coisas, fique à vontade. Eu vou tentar levar aqui o máximo de coerência possível para esses resultados, né? Vou dar uma mexida na câmera aqui. Pronto, aqui fica melhor, né? Pronto, aqui fica melhor. Teremos Fluminense e Palmeiras, né? O Fluminense não ganha há bastante tempo na série A, são muitos empates, né? E o Fluminense anda aí meio que declinando no campeonato. Isso é bom para a gente, porque depois do Inter a gente pega o Fluminense no Rio de Janeiro, né? Dependendo do resultado contra o Inter, a gente pode ir com um alto astral para lá. O Palmeiras também vem aí, né, dando umas derrocadas nas últimas partidas, empatando, e deixando o Flamengo chegar na sua cola. Como eu falei, problema deles. Mas aqui a gente vai analisar a tabela jogo por jogo. Tá? Vejo aqui jogo com gols. Fluminense 1, Palmeiras 1, empate. Tá? Temos Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Né? O Atlético Paranaense muito bem na competição, né? Apesar de ter sido foi humilhado pelo Vitória na Copa do Brasil, mas agora, mais do que nunca, só tem um campeonato. Né? O Atlético Paranaense só tem um campeonato para disputar. Isso aí coloca todas as visões em cima dessa competição que é a Série A. O Atlético Paranaense, pessoal, queira ou não, luta por título. É, o Ceará, galera. O Atlético Paranaense está lutando por título. Por que eu digo que ele está lutando por título? Porque ele está ali 9 pontos atrás do Palmeiras, né? E 2 atrás do Flamengo. E queira ou não, aí ele, no mínimo,
pode garantir uma vaga na Libertadores da América, né? Ele está aí, da pré-Libertadores, ele está 7 pontos à frente, 33 a 40. É muita coisa, né? É muita coisa, são muitos pontos. Então vamos ver aí o que acaba acontecendo. O Red Bull, perdão, Red Bull é bom, né? O Red Bull Bragantino está numa posição bem legal também. É um time que perde bastante, mas ganha bastante, pouco empata, né? Por isso está aí disputando uma vaga na Sul-Americana, já mirando uma Libertadores. Eu vejo que o Atlético Paranaense, tá, pode ganhar esse jogo em casa, jogando na Arena. Ele é forte, um 2-1 em cima do Bragantino, tá bom? 2-1 em cima do Bragantino. São Paulo e Coritiba. O São Paulo vem numa fase horrenda, né? Horrenda, para não dizer o contrário. Não ganha de ninguém no Campeonato Brasileiro. E o Coritiba não é um time tão forte, né? Não é um time tão forte fora de casa, né? Apesar de saber que o São Paulo não vem numa boa sequência aí, tá? O São Paulo está em 12º, né? Se a gente baixar aqui a tabela, o São Paulo tem 26, o Remo tem 22, ou seja, 4 pontos acima do Remo. Ou seja, o nível que o São Paulo está, né? O Curitiba tem 30 pontos. 30 pontos, galera. O São Paulo está muito mal no campeonato. Inclusive, o Remo ganhou do São Paulo no Mangueirão, né? Vejo aqui um jogo de 1-1, tá? Um jogo de 1-1, empate. É... Coritiba e Bahia. O Coritiba já está rebaixado, né? O Coritiba é o lanterna. Vejo o Coritiba perdendo esse jogo para o Bahia por 2-1. Temos Vascos e Santos. Aí é o nosso campeonato. Agora nós vamos começar o nosso campeonato. Como eu falei lá atrás, eu olhei a tabela, Vasco e Santos é um jogo perfeito para a gente. Por quê? É confronto direto. Tá? É um confronto direto. Diretaço, diretaço, diretaço. Um jogo que, se der o empate, é lindo, né? O Vasco está empatado com a gente, o Santos tem um pontinho. Na verdade, está empatado com a gente também, né? Vasco e Santos estão empatados, né, com 22 pontos. Santos, Vasco e Remo empatado com 22 pontos. Então, um empate aqui, galera, é top, tá? E não é porque a gente vai ser clubista, não. Como eu falei, eu vou tentar ser o máximo coerente possível. Eu vejo um empate entre Vasco e Santos, com um ligeiro favoritismo do Vasco, tá? Um ligeiro favoritismo do Vasco. Temos aqui Atlético Mineiro e Grêmio, né? Atlético Mineiro e Grêmio. Esse jogo no domingo também, né? Assim como Vasco e Santos. Esse jogo no domingo, Atlético e Grêmio. Atlético e Grêmio, o Atlético é favorito, não tanto, mas é favorito. O Grêmio está muito mal no campeonato. E é o que eu digo, nosso campeonato muito legal, tá? O nosso campeonato muito legal dessa tabela aqui, porque confronto direto entre Vasco e Santos. Atlético joga em casa contra o Grêmio, muito legal. Mirassol e Flamengo. Se o Flamengo quiser ser campeão carioca, o Flamengo vai precisar ganhar a partida, né? Sabe que o Mirassol lá dentro pode aprontar? Pode. Mas o Flamengo é favorito. Veja aqui uma vitória do Flamengo em cima do Mirassol, 2-1. Temos Vitória e Botafogo, né? O Vitória já começa a andar no nosso campeonato, apenas 4 pontos na frente do Remo. Vitória vem muito mal nesse segundo turno. Final de primeiro turno para o segundo, o Vitória vem caindo muito, apesar de ter passado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? E o Botafogo aí está em 11º, né? Se reabilitando aí depois de transfer ban, dívidas, etc, etc. O John Textor, né? Lá o presidente da SAF do Botafogo, dando uma melhorada, tá? Eu ainda vejo o Vitória como um favorito aqui em cima do Botafogo, tá? Mesmo com tudo isso, vejo Vitória ganhando de 2-1. Temos Corinthians e Cruzeiro, né? Um time que está em sexto, o outro em oitavo. Vejo também aqui um jogo com cara de empate com gols, tá? E aqui nós temos Internacional e Remo fechando a 23ª rodada na segunda-feira, né? Vocês podem ver aqui, os adversários do Remo mesmo jogam no domingo, né? Então domingo começa a secação, né? Vasco e Santos, o interessa muito, Atlético e Grêmio interessa muito, Mirassol e Flamengo interessa muito, Vitória e Botafogo interessa muito, né? Corinthians e Cruzeiro não. E aqui o que mais interessa de todos, né? Porque se a gente não fizer a nossa parte, é complicado. Temos Internacional e Clube do Remo, tá? Eu vejo esse jogo com uma cara de empate, galera. Uma cara de empate. Remo estreando aí, né? O Galeano.
O Remo estreando aí o lateral Marlon, a volta do Tchamba, do Marcelinho. Vejo isso com bons olhos. Acho que o Remo ganha, desculpa, empata essa partida, também um jogo com gols. O Remo empatando, ele vai ficar ainda em 19º. Vocês podem observar a tabela, né? Então, mas poxa, o Remo não sai do lugar. Mas aí o Remo diminui, né, a pontuação para sair da zona de rebaixamento. Em vez de ser um ponto, o Remo vai ficar aí por critério de vitórias. O Mirassol 6, o Remo 5. Então empata com o 16º. Caso o Remo ganhe, tá? Caso o Remo ganhe, o Remo sai automaticamente da zona de rebaixamento. Tá? O Remo, cadê aqui, meu Deus? Pronto, caso o Remo ganhe, 2-1. Caso o Remo ganhe, né, deu uma atualizada, o Remo iria para 15º. Eu digo mais, muito difícil esses resultados não acontecerem. Então, o Remo ganhando, para mim, ele sai da zona de rebaixamento, já abriria ali 2 pontos, né, para os times lá de trás, né, Internacional, Santos, Vasco. Porra, seria espetacular, espetacular. O Remo perdendo, né, um resultado normal de acontecer, não nada demais. O Remo ainda ficaria 1 ponto. Então, analisando a tabela aí, né, analisando a tabela, colocando aqui 1-1, essa tabela para o Clube do Remo pelos perdão, direto de Vasco e Santos, tá? Atlético em casa com o Grêmio, Mirassol pegando o Flamengo, né, que está disputando o título e já está próximo do Palmeiras. E aqui, né, o Vitória, mesmo quando eu dei como ganhar a partida de cima do Botafogo, mas é uma tabela bem legal, tá? Caso aconteça um resultado aqui de vitória entre Vasco e Santos, né, o Vasco com ligeiro favoritismo, o Vasco iria 23, né, mas o Remo ainda ficaria 1 ponto do Internacional, que é confronto direto. Caso o Remo venha a perder a partida, né, o Remo ficaria 3 pontos de sair da zona do rebaixamento com a vitória do Vasco. Então é importante ter um empate entre Santos e Vasco, para que se o Remo perder, fique apenas 1 pontinho, né? Fique apenas 1 pontinho aí. Pronto. Atualizando agora, tá? Então é importante acontecer este resultado. Caso o Remo empate e o Vasco ganhe do Santos, o Remo ficará a 1 pontinho também da zona de rebaixamento, porque é confronto direto, tá? Então, uma analisada aí, né? Quem quiser gravar, anotar aí, fiquem à vontade. Bom, galera, é o nosso segundo vídeo de hoje, né? Uma atualizada aí, segundo o que eu imagino que possa acontecer nesta 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Não esquecendo que o jogo do Clube do Remo, todos os jogos dessa 20ª rodada, começando no sábado, entre Internacional e Remo, tem do Grêmio, do Vasco, do Santos, do Flamengo, do Corinthians, do Cruzeiro, todos os times passam na Asa FTV, além de séries, filmes, né, novelas, doramas e muito mais. 16 99984 9414. Não podemos esquecer Esse é o também da Chaveiro Multiprint Abridor com Comunicação gravação a Visual. laser, um brinde exclusivo para a sua empresa. Aqui a sua imaginação é que manda. Você pode colocar a sua logo, o seu nome e o seu slogan. Só na Multiprint você tem uma variedade de cores. Quer garantir o seu? Entre em contato com o nosso WhatsApp. Então é isso, galera. A gente volta, tá? Amanhã com mais vídeos para vocês. Valeu, galera. Fui.